todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo, que é todo sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Boa noite. Opa, tô entrando aqui. Tia Rose, André, e o pastor já entrou, já mandou convite. Rapidinho, pastor, espera aí. Antes de começar, né, a nossa live, para quem tá aqui pela primeira vez, ou então vai estar vendo esse vídeo quando for postado no YouTube, ou então no próprio GTV da UPA de Sucupira, essa live é justamente o nosso sexto ponto, né, nosso sexto ponto de estudo sobre uma série, né, sobre a ordem de salvação, né, Ordo Salutis. Nós já tivemos sobre a eleição, já tivemos sobre o chamado, sobre a regeneração, sobre a conversão, sobre a justificação, e no dia de hoje nós iremos ver sobre a adoção, né? Como é que funciona essa série? Cada quarta-feira, às 7 horas da noite, vem um pastor convidado falar sobre o tema e responder algumas perguntas. No dia de hoje, nós iremos contar com a participação do pastor da Igreja Presbiteriana de Jaboatão, que é o pastor Daniel, que inclusive já está aqui na live e ele mandou a solicitação. Vou aceitar aqui. Porque ele é convidado. Só aguardar que ele aceitar agora. Aí, pastor. E aí, boa noite. Boa noite. Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Aumenta só um pouquinho o teu som, que tá chegando baixinho aqui. Tá baixinho? Tá baixinho. Deixa eu ver. Agora melhorou? Melhorou um pouquinho. Melhorou. Já é. Pode se apresentar aí o pessoal. Ei, pessoal, tá me vendo aqui? Boa noite, pessoal. Graça e paz. Para mim é uma satisfação estar com a UPA de Sucupira, participando dessa programação que é bem instrutiva, né? Eu sou o pastor Daniel Carneiro, eu sou o pastor da Igreja Presbiteriana no centro de Jaboatão, e também eu estou aqui em Jaboatão há cerca de 8 anos, e também sou professor de Teologia Sistemática no Seminário Presidente do Norte, o SPN, já há cerca de 14 anos. Então, esse assunto que a UPA de Sucupira está me chamando para tratar é um assunto que eu lido constantemente lá no seminário, além de lidar aqui na igreja. Então, fazendo aqui uma propaganda, eu tenho um canal no YouTube, né? O nome do meu canal é Rev Daniel Carneiro PB. Me segue lá, se inscreva lá e me segue lá, tá bom? É isso aí. Como é teu nome, Serginho, hein? Oi? Oi? Teu nome é Sérgio, é? É Sérgio, é Sérgio. Sérgio, você já viu lá meu canal? Já vi, já. Me inscrevi, acho que foi antes de ontem. Ah, legal. Pronto, Legal. Tem vários vídeos sobre vários temas lá. Ok, manda essa cambada aqui, tá nos assistindo aí, se inscrever. É muito bom porque o senhor também está falando uma série agora, né, sobre seitas e tudo mais. Eu achei bastante interessante. Isso mesmo. Eu tô explorando aí esse assunto. Eu quero aqui, Sérgio, mandar aqui uma saudação ao pastor. Eita, agora o nome dele me fugiu, o pastor da igreja de Sucupira.
Me Fábio? desculpa, pastor, esqueci teu nome. Fábio. Desculpa aí, reverendo Fábio, né? Então, um abraço aqui para o pastor Fábio, lembrando a esposa dele. Um abraço ao Conselho de Sucupira, um abraço à Junta Diaconal de Sucupira, um abraço para a UPA de Sucupira, né? Sobretudo para a UPA de Sucupira, que é quem está fazendo esse trabalho, mas também para a UMP, para o PH, para a SAF, para todos que fazem a igreja de Sucupira. Né? Dizendo que é uma satisfação estar com vocês aqui nesta noite. Que É bom. isso aí. Então eu vou fazer a oração já pra gente dar início já ao estudo. Ok. Ok. Eu oro? Não, eu oro. Ou você ora? Ora no final. Ore. Não, certo. Senhor, Santo Eterno Deus, ó Pai, maravilhoso estar na Tua presença. Nesse momento, Senhor, eu gostaria de pedir, ó Pai, a Tua presença aqui conosco. Conosco, ó Pai, nesse momento de deleite, ó Pai, porque vai ser um momento de aprendizado da Tua palavra. Então, que seja um momento de edificação para todos que estiverem aqui presentes, ó Pai, mesmo estando à distância e sendo através da tecnologia, né, algo virtual, mas que isso venha agregar de alguma maneira e possa também nos dar mais comunhão, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Continua conosco, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. O que você quer que eu faça agora? Agora é só vez de dar início. Ok. O que a gente está esperando. Pronto. Sérgio, esse assunto é muito importante porque é muito comum você encontrar gato e cachorro dizendo por aí, eu sou filho de Deus. Né? E aí da gente se disser que esse pessoal não é filho de Deus, aí já uma confusão. Mas aí, ó, gato e cachorro, a gente encontra cachaceiro, maconheiro, fumador de cigarro, prostituta, tudo quanto é tipo de gente dizendo assim, eu sou filho de Deus. Né? E a gente não pode nem contestar, porque se a gente contestar, a gente vai levar uma surra. Agora, né, dizer que é filho de Deus e de fato ser filho de Deus, existe aí um abismo muito grande. Né? Então, esse pessoal aqui não tem, não tem nenhuma manifestação de mudança de vida. Né? É um pessoal que tem uma vida desregrada. E muitas vezes não é nem um pessoal que tem uma vida desregrada. É muitas vezes uma pessoa que tem uma boa ética, tem uma boa índole, tem uma boa moral, mas que não teve ainda a sua vida transformada. Vocês viram aí sobre regeneração, sobre justificação. Então tem muita gente aí dizendo que é filho de Deus, mas que não experimentou ainda essa regeneração, não foi ainda nascida de novo, não recebeu ainda a nova vida em Cristo através da ação do Espírito Santo, não teve seus pecados ainda perdoados, a posição dela diante de Deus não mudou ainda, ou seja, ainda continua, esse pessoal continua ainda condenado, culpado diante do Senhor, porque não foi justificado ainda. A nossa confissão de fé de Westminster diz que a adoção é um privilégio, claro que ela diz isso com base na Bíblia, que a adoção é um privilégio daquele que foi regenerado e justificado. Aí você colocou aí a ordem dos salutos. Aqueles que foram eleitos, no tempo foram regenerados, foram chamados, foram justificados e então, consequentemente, adotados. Então, não é o mundo todo que é eleito, não é o mundo todo que é regenerado, não é o mundo todo que é justificado, não é o mundo todo que é chamado e também não é o mundo todo que é filho de Deus. Né? Então, a gente diz isso com base na Bíblia. O que é adoção? E um detalhe, viu, que a gente tem que entender é que ninguém é filho de Deus por natureza, ninguém. Eu não nasci já filho de Deus. Você não nasceu já filho de Deus. Você conversa com um incrédulo que diz que é filho de Deus, aí você pergunta, desde quando você tornou-se filho de Deus? Ah, desde que eu nasci. Desde que eu nasci. Dando a entender que ele é um filho de Deus, assim, por natureza. Desde o nascimento. O único que é filho de Deus por natureza é o Senhor Jesus Cristo. O único. Deus só tem um filho natural, que é Jesus Cristo. Todos os outros que são tidos como filhos de Deus são filhos adotivos, são filhos por adoção. Né? E então, o que é adoção?
A adoção é um ato pelo qual Deus nos faz membros de sua família. Então Deus nos adota como membros de sua família. E é um ato da graça soberana de Deus. Ou seja, Deus escolhe alguns pecadores, Deus providencia perdoar os pecados desses pecadores através da obra que Jesus fez na cruz do Calvário, e então Deus concede a esses pecadores o Espírito Santo, pelo qual esses pecadores clamam a Abba Pai, né? Então a adoção é uma ação de Deus, tirando pecadores do mundo, das trevas, da perdição, pecadores que estão no caminho do inferno, e colocando esses pecadores no caminho do céu e fazendo participantes da família de Deus. E como é que isso acontece? Isso acontece, essa nossa adoção, não acontece de forma natural, mas acontece pela fé. Por exemplo, em João capítulo 1 e o versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quem é que é recebido como filho de Deus? Apenas aquele que creu em Jesus Cristo, apenas aquele que se arrependeu dos seus pecados, apenas aqueles que reconheceram que são pecadores, que estão no caminho do inferno, e reconheceram que Jesus Cristo era a única esperança deles. Então eles deixaram seus pecados e se voltaram para Jesus Cristo. Logo, mediante a fé em Jesus, eles foram recebidos, foram adotados na família de Deus como filhos de Deus. Não é todo mundo que crê em Jesus. Ainda que todo mundo diga, não, eu creio em Jesus. Mas é uma fé meramente intelectual. É uma fé que não está arraigada no coração transformado, que não está arraigada no coração regenerado. Então é uma fé apenas intelectual, é apenas uma fé que é pronunciada da boca para fora. Então veja que nesse sentido, até os demônios têm fé. Tiago diz que os demônios creem, e eles creem tanto que estremecem, só que eles continuam sendo demônios. A fé que eles têm não é uma fé salvadora, consequentemente eles não deixam de ser demônios. Então tem muita gente, Sérgio, por aí, dizendo, eu creio em Jesus. Mas essa fé que esse pessoal diz que tem em Jesus não é suficiente para mudar a vida dessas pessoas. Elas continuam longe do Senhor, elas não têm prazer na igreja do Senhor, não têm prazer em ler a palavra do Senhor, não têm prazer na oração, não têm prazer em cultuar, em adorar o Senhor. Todavia dizem assim, eu creio em Jesus. Então isso é uma fé meramente intelectual e é uma fé meramente da boca para fora, não é uma fé de verdade, não é uma fé salvadora. Então o apóstolo João é muito claro em dizer que não é todo mundo que é filho de Deus, mas apenas aquele que reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, somente aquele que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus, somente a esses Deus deu o privilégio e o direito de dizer que são filhos de Deus. João, ele diz isso no Evangelho, João capítulo 1, versículo 12. Mas, na sua primeira carta, no capítulo 3, versos 1 e 2, veja o que é que João diz. João diz assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Aí veja agora, viu Sérgio? Veja agora essa parte do texto. Amados, agora somos filhos de Deus. Por que agora? Porque antes a gente não era. Você não nasceu filho de Deus, eu não nasci filho de Deus. Eu sou filho de Deus agora. Por quê? Porque agora eu creio em Jesus. Porque agora eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. Porque agora eu recebi Jesus no meu coração. Então, agora eu sou filho de Deus, porque agora eu creio de fato em Jesus Cristo. Aí João diz, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Aí tem aqui uma grande promessa que é feita para aqueles que são filhos de Deus. E diz, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, né? Então, isso é espetacular. João diz que essa promessa
é dirigida apenas àqueles que creem em Jesus, apenas àqueles que seguem a Jesus, que reconhecem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tratando ainda dessa questão de que nós somos adotados como filhos, Paulo diz que esse privilégio de ser um filho de Deus é tão grande e não são todos que têm esse privilégio, que o apóstolo Paulo diz que o Senhor concede o seu Espírito a todo aquele a quem ele recebe por filho. Se você perguntar a um cara que é incrédulo, que diz assim, eu sou filho de Deus, aí você pergunta assim, o Espírito Santo mora em você? Ele habita em você? O cara vai discutir com você e dizer que nada, o Espírito Santo não habita em ninguém, ele não habita em homem nenhum. Quer dizer, então ele mostra na própria experiência e na sua própria convicção de que ele não é um filho de Deus. Mas o ensino da Bíblia é que existe um testemunho íntimo em nosso coração, esse testemunho é dado pelo Espírito Santo. Aí, por exemplo, Romanos capítulo 8, 14 ao 17, Paulo diz assim, pois... Pastor, deu uma travada aqui. Travou aí, foi? Travou. Agora voltou. Mas voltou? Voltou? Olha, quando tiver no meu tempo de terminar, você dá um ok aí, viu? Senão eu vou me empolgar aqui e vou ficar falando. Mas é um tempo que dê para o senhor explicar, porque a gente vai ter ainda o tempo de pergunta e resposta no finalzinho. Mas pode... tá certo, né? Tá legal, né? Então, eu estava dizendo quando travou, eu estava dizendo o seguinte, que se você perguntar ao incrédulo se o Espírito Santo mora nele, ele vai dizer que nem mora nele e não mora em ninguém, né? E nem mora em ninguém, né? Porque o Espírito Santo é muito santo e ele não vai habitar no coração de pecadores. Aí, essa ignorância deles, né, em dizer isso, dá-se pelo fato de que, de fato, ele não é crente e ele não conhece o ensino da Bíblia. Por exemplo, eu ia começar a ler o texto de Romanos capítulo 8, do 14 ao 17, que diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, o ensinamento aqui da palavra do Senhor é que todo aquele que é recebido como um filho de Deus, todo aquele que é adotado pela fé na família de Deus, a todo ele, o Senhor Deus concede o seu Espírito para que, através do Espírito, ele clame Abba, Pai. Essa expressão Abba é uma expressão que vem do latim, que vem do latim, não, que vem do aramaico, desculpa, que vem do aramaico, né? E ela significa pai ou paizinho, né? Então, era uma forma com que, por exemplo, uma criança se dirigia ao seu pai, paizinho, né? De uma forma carinhosa. E então, somente pode chamar Deus de pai, de fato e de verdade, aquele que já recebeu Jesus no seu coração, né? Então, qualquer pessoa pode dizer que é filho de Deus, mas de fato, de verdade, só quem é filho de Deus é aquele que já crê em Jesus, aquele que deixou seus pecados, aquele que se converteu ao Senhor. Então, esse foi recebido como filho na família de Deus, que consequentemente recebe o privilégio de ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo Jesus. Você pergunta também ao incrédulo, quando você morrer, para onde você vai? O incrédulo não sabe. Ele não tem convicção de salvação. Ele não tem convicção de nenhuma herança. Já o crente não. Você pergunta ao crente, você, quando morrer, vai para onde? Eu vou para o céu porque eu sou filho de Deus e Deus em Cristo me fez herdeiro dele e me fez co-herdeiro com Cristo. Essa é uma convicção que somente o crente em Jesus tem. Nenhum incrédulo tem essa convicção. O incrédulo
Ele fica pensando, bom, se eu merecer ir para o céu, Deus vai me levar para o céu, se eu não merecer, eu não posso fazer nada, né? O incrédulo, quando morre, a família faz missa de sétimo dia, para que a alma daquela pessoa seja iluminada e ela saia do purgatório e vá para o céu, né? Quer dizer, é um pessoal que não tem convicção da vida do outro lado. Mas nós crentes temos essa convicção, pelo fato de que nós já somos de Cristo, porque nós já reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador, porque primeiramente reconhecemos que nós somos pecadores e que nós precisávamos de Cristo. Então, uma vez que eu entendi que eu precisava de Cristo, eu fui a Ele. Isso é semelhante a uma pessoa que está doente, né? Uma pessoa só vai para o médico se ela tiver convicção de que ela está doente. Se ela não tiver convicção de que ela está doente, ela só vai para o médico se ela for arrastada. Né? A família amarra a pessoa e arrasta para o médico. Mas a pessoa de livre e espontânea vontade não vai ao médico porque ela acha que não está doente. Então, a gente tem muita gente em nossa sociedade que não se acha pecador. Diz assim, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei, né? Então, eu não sou pecador. Então, quando esse pessoal diz isso, esse pessoal está dizendo, eu não preciso de um salvador. Assim como o cara que acha que não está doente, ele diz, eu não preciso de médico. O cara diz assim, eu não preciso de bombeiro, porque minha casa não está pegando fogo. Aí o cara diz, assim, inconscientemente, ele diz, eu não preciso de Cristo, eu não preciso de um salvador, porque eu não me acho pecador. Todavia, mesmo o cara pensando assim, ele se acha filho de Deus. Quando, na verdade, filho de Deus é somente aquele que percebeu a necessidade que ele tem de Jesus Cristo, e então ele vai a Jesus, confessando os seus pecados, e o recebe como seu Salvador. Então, eu quero concluir, Sérgio, dizendo o seguinte, que nenhuma pessoa que ainda não se reconheceu como um pecador, que ainda não se reconheceu como culpado, pode dizer que é filho de Deus, se ainda não se arrependeu dos pecados e se ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pode até dizer, mas aquilo que ela diz não condiz com a verdade, né? Porque somente aquele que está em Cristo e que recebeu o Espírito Santo é que pode dizer de fato e de verdade que ele é um filho de Deus e ninguém mais. E veja que João diz que o mundo tem raiva, o mundo tem ódio da gente por conta dessa nossa declaração, né? O mundo diz, vocês são soberbos, vocês são orgulhosos, vocês só querem ser seus tais, só vocês vão para o céu. Sim, porque somente nós queremos em Jesus Cristo. Vocês não creem. Então quem vai para o céu é quem em Jesus. É quem crê em Jesus. Eu creio, eu vou para o céu. Você não crê, então você não vai, né? Então essa é a nossa convicção. Bom, isso é um resumo de tanta coisa que a gente podia falar a respeito desse assunto aí. Ok? Ok. Uma coisa também que eu acho que complementa isso daí que o senhor falou, de quando o senhor leu lá em Romanos 8, que o versículo 16 fala justamente isso. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o incrédulo, ele não tem o Espírito Santo. Logo, ele nunca vai ter essa certeza. É muito bom a gente saber disso, porque isso é uma mensagem de conforto ao nosso coração. É a gente saber de que Deus, ele nos amou, mesmo nós sermos pecadores, e ainda nos deu o privilégio de ser filhos dele, né? Assim como Jesus Cristo, né? A Bíblia fala de que nós nos tornamos co-herdeiros, né? Junto com Cristo Jesus. Então isso é muito importante. E também mostra o cuidado do Senhor. Então, Sérgio, essa é uma experiência que está no nosso íntimo, que a gente não tem como provar para o incrédulo. Né? A gente não tem como arrancar essa experiência e jogar para ele. Só que essa experiência que a gente tem não é uma experiência meramente subjetiva, mas é uma experiência baseada na palavra de Deus, que o incrédulo não crê. Né? Então, nós não temos capacidade de provar para o incrédulo que a gente é filho de Deus, porque o incrédulo ele não acredita mesmo. Né? Mas essa é uma experiência que a gente tem. Mas, repito, não é uma experiência meramente subjetiva, é uma experiência baseada na Bíblia, que diz que essa experiência que a gente tem, ela é dada exatamente pelo Espírito Santo, que habita em nosso coração, que habita em nosso interior, que habita no nosso íntimo. Então, de fato, é um privilégio muito grande que nós temos de sermos filhos de Deus. Um privilégio que o mundo não tem, por mais que ele diga que mas não é. É um privilégio que somente o crente em Jesus tem de ser filho de Deus. Amém. É isso aí. Tô sentindo falta das perguntas aqui. Ninguém tá fazendo pergunta, nem Tia Rose.
Oxe, se Mas tu tem ver aqui, minha alguém pergunta nas tá. outras lives, ela enche o chat de pergunta. Tô sentindo falta, viu, Alguém, Tiago? mas aqui embaixo tem uma Alguém pergunta, mandou está agora. surgindo a pergunta, né, de Eda Cristina, que é da igreja do Jordão Baixo. Né? Ela pergunta: pode ter alguém dentro da igreja e não ser o filho de Deus? Sim. Sim, né? Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Né? E note que quando ele cita essa passagem aí, Sérgio e irmã Ieda, quando Jesus cita essa passagem, ele cita no contexto em que algumas pessoas, no dia do juízo, vão dizer assim: Senhor, no teu nome expulsamos demônios, no teu nome fizemos, profetizamos, no teu nome fizemos muitas maravilhas. Veja que são pessoas aí dizendo-se envolvidas com coisas miraculosas e achando que entrariam no céu por conta disso. Veja que Jesus não nega que eles fizeram isso, não nega. Mas Jesus entende que manifestasse aqueles poderes miraculosos não eram pessoas nascidas de novo. E daí ele dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Um irmão está até colocando aí a questão da união entre o joio e o trigo. Né? De fato, a Bíblia diz que no reino de Deus nós temos o joio e o trigo, e eles só serão separados no dia do juízo. Enquanto não vier o juízo, o joio e o trigo vão permanecer no reino, na igreja. Ou seja, vai estar lá uma pessoa que não é crente, está na igreja, ela está cantando, ela está orando, ela está ouvindo a palavra de Deus, mas lá no íntimo dela, ela ainda não se arrependeu dos seus pecados e não se converteu a Cristo ainda, então ela é um filho de Deus. Então, o fato de que alguém frequenta uma igreja não é garantia de que essa pessoa se tornou um filho de Deus. Claro que eu entendo que todo aquele que é filho de Deus deve estar numa igreja, para que tenha comunhão com os outros filhos de Deus, para que recebam a palavra, para que sejam alimentados com a palavra, edificados com a palavra, mas infelizmente nem todos que estão na igreja são filhos de Deus. Tem muita gente caminhando para o inferno, mesmo dentro da igreja, porque apesar de estar ouvindo as pregações, não se arrepende dos seus pecados. Então sim, é bem possível e é bem verdade que tem muita gente da igreja que não é filho de Deus. Respondendo aí a pergunta da nossa irmã. Certo. Tem aqui uma pergunta, Sérgio, que diz assim: tem como identificar... Oi? Tiago, né? Tem como identificar, né, como é que alguém é um filho de Deus? Né? Tem essa pergunta aí, né? Uhum. Como identificar, né, se alguém é um filho de Deus? Aí nós pensamos aqui na evidência, né? Na evidência. Tem o pastor Fábio aí, reverendo, como o senhor, este tema é mais adequado na evangelização ou no discipulado, né? Mas vejamos aqui a questão de como identificar ou qual a evidência de que alguém é um filho de Deus. Primeiro, é que um crente de verdade, ele tem aquele testemunho, aquilo que a gente já conversou. Ele tem aquele testemunho dentro dele, no seu coração, lá no seu íntimo, de que ele é um filho de Deus. Por quê? Quem é que corrobora com esse pensamento dele? Quem é que dá testemunho de que ele é o filho de Deus? É o Espírito Santo. Né? A gente leu a passagem de Romanos capítulo 8, onde Paulo diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, a primeira evidência de que alguém é filho de Deus, uma primeira indicação, é que essa pessoa tem dentro dela essa convicção. Né? O Espírito fala ao seu espírito, ao seu coração, de que, de fato, ele é um filho de Deus. Uma outra coisa que a gente pode indicar também é que há uma comunhão entre os outros crentes. Ou seja, aquele que é filho de Deus tem prazer em entrar na companhia de outros filhos de Deus. Olha, Sérgio, e demais irmãos que estão nos acompanhando. Eu sou muito desconfiado de uma pessoa que diz que é um filho de Deus, mas ele não tem prazer na companhia de outros crentes. Pessoas que são crentes que dizem assim: minhas melhores amizades é com incrédulos. Eu quase não tenho amizade com crente, eu quase não converso com crente. Minhas maiores companhias é com incrédulos. Eu às vezes fico com mosca na orelha se essa pessoa de fato é crente. Né? Porque o salmista, em um determinado salmo, que eu não lembro agora, diz que
O maior prazer dele é nos santos que há na terra, né? Então, enquanto o salmista tinha prazer em entrar na companhia de outros santos, para compartilhar a mesma fé, para desenvolver comunhão com eles, para orar com eles, para crescer espiritualmente com eles, o meu celular caiu aqui, né? Para crescer espiritualmente com eles, né? Então, enquanto um crente verdadeiro tem essa preocupação, eu fico preocupado com alguém que diz que é crente, mas que não gosta de estar no culto de oração, que não gosta de estar no culto de doutrina, que não se envolve com a roupa da igreja, que não se envolve com a mocidade da igreja, que não se envolve com outros crentes e tem todo o prazer do mundo em estar com pessoas incrédulas. Mas não é estar com incrédulos para evangelizar, não é isso não. É estar com incrédulos conversando lorote, conversando todo tipo de assunto, menos da Bíblia. Então eu tenho minha dificuldade em entender que uma pessoa dessa é um crente e um filho de Deus. Então eu vejo que uma evidência de que alguém é um filho de Deus é o desejo que essa pessoa tem de estar em comunhão com os membros da família de Deus, em comunhão com outros crentes em Jesus Cristo, né? Se ele não tem essa preocupação, tem alguma coisa errada. O pastor Fábio mandou... Entendeu, Sérgio? Sim, entendi. Diga. O pastor Fábio mandou uma pergunta dizendo, reverendo, como este tema... Não, acho que é para o senhor. Qual é esse tema? É mais adequado para evangelização ou para o discipulado? Né, sobre o tema da adoção. Acho que as duas coisas. As duas coisas. Porque no discipulado você vai fortalecer a fé do novo convertido. Né? De que ele é um filho de Deus. E na evangelização, você não pode escolher o que vai dizer ao pecador. Você tem que dizer ao pecador a verdade. E mostrar ele o seguinte, amigo, por mais que você diga que é um filho de Deus, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não crê em Jesus, você não é um filho de Deus. Então eu vejo que essa é uma questão importante para as duas coisas. Né? Para o discipulado e para a evangelização. Paulo disse que nós devemos ensinar todo desígnio de Deus. Né? Então, eu estou evangelizando, eu devo ensinar o desígnio de Deus. Eu tenho que dizer que o cara é pecador, eu tenho que dizer que ele vai para o inferno, agora mostrar a solução em Jesus Cristo. E mais ainda no discipulado, eu devo fortalecer a fé dos novos crentes, dizendo que uma vez que eles se arrependeram e se converteram, eles agora são filhos de Deus. Alguém fez aí uma pergunta, se a gente pode dizer na lata se alguém não é filho de Deus. Né? Bom, é uma questão difícil essa, se você pode dizer na lata. Mas Jesus disse isso, né? Em João capítulo 8, verso ali, 44, na discussão entre Jesus e os judeus, né? Então, os judeus disseram assim, nós temos um pai que é Deus, né? Nós temos um pai que é Deus, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Então, na lata, Jesus disse, vocês têm por pai ao diabo, né? O pai de vocês é o diabo. Jesus disse na lata, né? Então, é uma questão difícil se a gente pode dizer na lata assim, de alguém se essa pessoa é filho do diabo. Embora a gente não diga isso, né, porque a gente quer ganhar a pessoa para Cristo, mas lá no nosso íntimo a gente tem convicção de que pelo fato de que ela não é um crente, ela é um filho do diabo. Olha, vamos entender uma coisa. Na vida espiritual não tem neutralidade. Não tem neutralidade. Na vida espiritual, ninguém pode dizer, bom, eu não sou filho de Deus, mas também não sou filho do diabo. Não tem neutralidade. A Bíblia diz que só tem esses dois lados. Ou você é da família de Deus, ou você é da família do diabo. Ou você pertence a Deus, ou pertence ao diabo. Se você não é filho de Deus, é filho do diabo. Não tem neutralidade na Bíblia, né? Na vida espiritual. Ou outra coisa, né? Então tem muita gente aí que é filho do diabo, achando-se filho de Deus, né? Mas não é. E tem outros, né, que acham que nem um e nem outro. Não, ou é um ou é outro. Ou um ou outro. Ok. Tia Rosa também mandou outra pergunta aqui, ó. Falando. Podemos dizer que o Filho de Deus genuíno busca a santificação e o ficar desigrejado vai de encontro a esta necessidade? Eu entendo que sim, né? O Filho de Deus, ele busca uma vida de santificação, de consagração, né? E o desigrejado é uma incoerência. É uma incoerência. Uma coisa que a gente ouve muito do desigrejado é o seguinte, eu não preciso de igreja porque eu sou a igreja. Engano dele. Eu não sou igreja.
Você, Sérgio, não é igreja. O pastor Fábio não é igreja. Nós, individualmente, somos membros da igreja. Pense no corpo. Aqui está o braço. É um membro do corpo. Esse braço não é corpo. Esse braço não é corpo. Esse outro braço não é corpo. A perna não é corpo. O braço é membro do corpo. Esse outro braço é membro do corpo. A perna é membro do corpo. Então, quando os membros estão juntos, eles formam o corpo. Esse é o engano dos desigrejados. Acharem que eles sozinhos são igreja. Você vê, um exemplo, lá em Neemias capítulo 8, diz que Esdras, o sacerdote, subiu a um púlpito de madeira para pregar a palavra de Deus. Logo no versículo 1, aí, se não me falha a memória, se está com a Bíblia aberta aí, logo no versículo 1 diz que todo o povo se reuniu como um só homem para ouvir a palavra de Deus. Você está com o texto aberto aí? Neemias capítulo 8. Você pode ler, por favor? Já que você está com ele aberto. Versículo 1. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Então veja, aí não tem esse negócio de cada um está na sua casa, não. Eles foram para o local onde estava o pregador, onde estava o sacerdote, para ouvir a palavra. Né? Esse negócio de um membro andar sozinho, eu só conheço na família Adams. Né? Que a mão anda sozinha, né? Na igreja não tem família, não tem ninguém da família Adams que anda sozinho. Ninguém nunca viu uma perna andando sozinha na rua. Ninguém nunca viu uma mão andando sozinho na rua. Quando você vê uma mão, você vê a mão ligada ao corpo. Quando você vê uma perna, você vê uma perna ligada ao corpo. Assim é a igreja. Paulo diz isso. A igreja é como um corpo, é o corpo de Cristo. E os membros têm que estar ligados a esse corpo. Então, há uma necessidade de o crente buscar santificação. E um dos aspectos dessa busca da santificação é o crente ter comunhão com outros crentes. Orando com eles, lendo a palavra com eles, ouvindo a pregação com eles. Então, nessa passagem de Neemias, cada judeu foi para a praça e eles formaram uma grande multidão para ouvir a pregação. Né? Então, isso é um princípio que nos mostra que cada crente deve, em determinado dia da semana, sair da sua casa e ir à igreja, onde quantos crentes vão orar, vão ler a Bíblia, vão ouvir a pregação e eles vão se edificar. Então, infelizmente, nós temos aí desigrejados, enganados por outros desigrejados, né? Que ao invés de ir para a igreja e ter comunhão com os irmãos, eles ficam em casa ouvindo tudo quanto é tipo de pregador. Né? Então, de fato, essa pergunta aí, o Filho de Deus busca se santificar e um dos meios que Deus utilizou para a santificação do crente é a comunhão entre os irmãos, a comunhão. Então, o crente tem que ter prazer em ter comunhão com outro crente para que ele possa crescer na sua vida espiritual e desenvolver a sua santificação. Ok? Ok. Pastor, eu tenho uma pergunta agora minha, uma pergunta própria. Que está baseada, assim, na minha pergunta, lá em João 15, quando inicia falando: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. A minha pergunta é se, quando ele fala aqui do ramo que não frutifica, mas está nele, eu queria saber se esse ramo também é um filho de Deus, no caso. Veja bem, se o ramo é cortado e jogado fora, certamente esse ramo não é filho de Deus. Porque a ideia é o seguinte, alguém, é aquilo que a gente já discutiu, é alguém que diz assim, eu sou filho de Deus só por estar na igreja. Quando na verdade é um joio, né? Então, no reino de Deus existe isso. Existe, a gente já discutiu aqui, o trigo e o joio. O trigo e o joio, eles são muito parecidos, Sérgio. Se você pegar o trigo e o joio, ainda na haste, você não tem como diferenciar um do outro. Parece dois irmãos gêmeos de verdade. Né? Você olha assim e você não sabe quem é João
e quem é José. Você não consegue distinguir, são muito parecidos. Então, você só consegue distinguir um do outro depois que nascem os frutos. Aí quando nascem os frutos, aí você diz, esse aqui é joio, esse aqui é trigo. Então, como é que eu identifico alguém que é um crente de Jesus? Como é que eu identifico que alguém está em Cristo? Pelo fruto. Pelo fruto. Jesus está dizendo que aquele que não dá fruto é porque, ainda que diga que está em mim, não está. Né? Ele diz assim, pelos frutos, no capítulo 7 de Mateus, ele diz, pelos frutos os conhecereis. Né? Como é que nós conhecemos um servo de Deus? E como é que nós conhecemos alguém que não é servo de Deus? Através dos frutos. Através dos frutos. Então, se alguém diz que está em Cristo, mas essa pessoa não produz nenhum fruto, ela não é um filho de Deus. Daí o texto dizer que esse ramo vai ser cortado, jogado fora. Né? Porque ele diz que está em Cristo, mas na verdade não está. Ou seja, é uma pessoa que tem apenas um testemunho da boca para fora. Né? É uma pessoa que é crente apenas de lábios, mas não é crente de verdade. Então, no dia do juízo, vai ser jogado fora. Né? Então, o fato de que ele não dá fruto para a glória do Senhor mostra que ele não é um filho de Deus. Infelizmente, Sérgio, aí está assim, de gente que está no caminho do reino, né? Está ali sendo instruído no caminho do reino, mas que está indo para o inferno porque não quer praticar aquilo que está ouvindo. Ok, então a gente poderia até fazer um paralelo, né, de que essa passagem, quando fala da videira, a gente poderia até dizer de que ela representa, me corrija se eu estiver errado, que ela representa a igreja visível. Porque na igreja visível tem tanto o joio quanto o trigo. Sim. Mas na igreja invisível, que agora a gente poderia dizer que é o corpo de Cristo, né, é que está a igreja universal, mas somente os eleitos. Né? Então, esse paralelo tá certo? Verdade. Isso aí está se referindo à igreja visível, porque na igreja invisível não tem crédulo. Na igreja invisível só tem crente. Agora, um detalhe que você colocou aí, Sérgio, é que você colocou assim que a igreja invisível é que é o corpo de Cristo. Só que essa igreja invisível, ela é vista na igreja visível. Uhum. Né? A igreja invisível é vista na igreja visível. Né? Mas os falsos crentes, os não filhos de Deus, estão apenas na igreja visível. Então, é possível, e é realidade, de muita gente que está na igreja visível, mas que não está na igreja invisível. O outro lado também é verdade, viu? É possível alguém estar na igreja invisível e não estar, pelo menos temporariamente, na igreja visível. Por exemplo, uma pessoa que é incrédula e, de repente, essa pessoa leva um tiro. E está lá em estado de coma, mas ela tem assim um lampejo de consciência. E alguém evangeliza aquela pessoa, e aquela pessoa se converte de verdade. Aí o que acontece? Aquela pessoa morre. Ela teve, depois que ela ouviu o evangelho, ela viveu, digamos, mais meia hora ou uma hora. Então essa pessoa não teve tempo de frequentar a igreja nenhuma, não teve tempo de ser batizado, nem de tomar ceia, coisa nenhuma. Então ela não pertenceu à igreja visível, mas ela pertenceu à igreja invisível. Né? Então é bem possível alguém ser da igreja invisível e não pertencer à igreja visível. Mas isso não é desculpa para os desigrejados, não. Porque isso eu estou falando em falta de tempo. A pessoa não teve tempo de frequentar uma igreja. O desigrejado tem tempo. Ele é que não quer porque é negligente. E é possível alguém ser da igreja visível e não ser da igreja invisível. Certo. Eu fiz essa pergunta, pastor, aqui baseado em João 15, porque há muitas pessoas, até mesmo crentes, né, que utilizam essa passagem aqui sobre os ramos e a videira para dizer que é possível alguém ser filho de Deus e depois deixar de ser, né? É justamente aquele lance de que há no arminianismo. É verdade, né? É impossível, né? Uma pessoa... Olha, você vê, um pai humano que tem todos os seus pecados, tem todos os seus defeitos e imperfeições. Um pai humano amoroso jamais deserda do seu filho. Um pai humano amoroso jamais deserda do seu filho. Muito mais Deus, que é o sublime amor. Né?
até através de Isaías, ele diz assim: pode uma mãe esquecer-se de seu filho a quem tanto ama? É a pergunta que ele faz. Pode uma mãe esquecer-se do seu filho a quem tanto ama? Aí diz o seguinte: ainda que ela viesse a esquecer-se, eu, todavia, jamais me esquecerei de vós. Então é possível uma mãe esquecer do seu filho, mas Deus jamais esquece do seu filho. Então o que acontece? Quando um crente de Jesus cai em pecado, ele fica privado das bênçãos do Senhor, ele é disciplinado pelo Senhor, ele fica prostrado no seu pecado até que ele se arrependa, até que ele se volte para o Senhor, mas ele cai então, como diz o Conselho de Fé, ele cai no paternal desagrado de Deus, mas ele nunca mais deixará de ser filho de Deus. Deus não é como, Deus não é como a gente. Você conhece aquela flor, parece que é margarida, né? Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Conhece? O Deus das meninas é assim. Né? O Deus das meninas é assim. Hoje ele me quer, amanhã ele não me quer. Depois de amanhã ele me quer de novo e depois ele não me quer mais. Esse é o Deus arminiano, né? Que recebe gente como filho e depois deserta aquele filho. Mas o Deus bíblico é um Deus que adota pecadores em sua família, transforma esses pecadores, concede a eles o Espírito Santo, por meio do qual eles clamam Abba Pai, e promete a eles uma herança no terra, eterna no céu. Então, temos que entender que a nossa salvação não depende da nossa obediência, que é incerta. A nossa salvação depende da obediência de Cristo, depende da eleição de Deus na eternidade e de sua salvadora que ele efetuou em nós, através de Jesus e do seu Espírito que nos foi dado. Então, infelizmente, o arminiano, ele não conhece o Deus da Bíblia. Ele conhece um Deus que é estranho à Bíblia. Por isso que o arminiano ele não consegue dormir, porque acha que pode dormir no céu e acordar no inferno. Mas um crente de Jesus que conhece a Bíblia sabe que uma vez que ele foi adotado como filho, né, ele está seguro nas mãos de Deus. Isso não significa que o crente vai ser um libertino, né? Isso não significa que o crente vai ser um libertino, né? Que ele vai viver uma vida de pecado, não. Pelo contrário, o fato de que ele tem convicção de que é um filho de Deus e que é herdeiro de Deus, isso vai levá-lo a ser santificado, consagrado, a ter uma vida de obediência ao Senhor. Então, esse texto aí que você citou, não pode servir como base para que alguém é filho e depois vai deixar de ser filho. O que o texto está dizendo é que alguém está na igreja, mesmo se dizendo crente, mesmo se dizendo de Cristo, as suas obras mostram que essa pessoa não é de Cristo, porque é pelos frutos, pelas obras, que nós conhecemos se alguém é de Cristo ou não. E essa pessoa tem obras que mostram que ela não é de Cristo. Ok. Alguém disse aí que você vai ser um futuro pastor e muito fera. Foi Tia Rose que disse aqui. Quem disse? Sim, pastor. Foi Tia Rose. Uma outra pergunta. Diga. Qual é a importância da justificação para que haja adoção? A importância da justificação para que haja adoção é porque sem a justificação você não pode ser adotado. É um privilégio que Deus concede apenas àquele que é justificado. Por quê? O que é a justificação? É o ato de Deus perdoar todos os nossos pecados. Se uma pessoa não teve seus pecados perdoados, ela não pode ser um filho de Deus. Né? Não pode. Então, daí a importância. É uma pessoa que tem que ser regenerada, né? Ela tem que ter a nova vida em Jesus, ela tem que ter seus pecados todos perdoados, porque caso contrário, se ela não tem seus pecados perdoados, se ela não for justificada ainda, então essa pessoa está caminhando para a perdição. Se está caminhando para a perdição, ela não é um crente de Jesus, não é um filho de Deus. Daí a importância. É preciso que a pessoa seja justificada, que Deus olhe para aquela pessoa e dê a ela a justiça de Cristo, que Deus perdoe todos os seus pecados, que Deus remova a culpa do seu pecado, para que ela seja adotada como filho. Caso contrário, ela nunca vai ser adotada como filho. Uma pessoa que não teve seus pecados perdoados não pode ser adotada como filho de Deus. Porque o pecado indica que nós somos inimigos de Deus. Inimigos.
pela justificação, Deus muda essa condição. Ele nos tira da condição de inimigos para a condição de amigos. Certo. Compreendeu? Compreendi. Uma outra pergunta. Quais são os privilégios em ser um filho de Deus? Quais são os privilégios, né, em ser um filho de Deus, né? A gente tem, o Paulo diz que nós temos o privilégio de receber em nós a habitação do Espírito Santo, coisa que o ímpio não tem, né? Então esse é um privilégio e tanto. O Senhor diz que Ele nos dá o seu Espírito, pelo qual clamamos Abba Pai. É um privilégio. O segundo privilégio é que Ele nos dá uma herança eterna nos céus. Isso é semelhante a uma adoção normal, né? Você quando adota um filho, né? Embora aquela criança não seja filho natural, uma vez que ela foi adotada, ela passa a gozar de todos os privilégios da sua família. Você não pode fazer distinção entre aquela criança e o seu filho natural. O direito de um agora é o direito do outro. Se você é uma pessoa muito rica, aquela criança vai ter acesso a toda a sua riqueza. Então, Paulo diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Esse é o privilégio que nós temos, além do Espírito Santo, o privilégio de que nós vamos herdar o reino de Deus. Nós vamos viver para sempre com o Senhor no seu reino eternamente. É um privilégio e tanto que só o crente tem. Ok. Outra pergunta que eu havia separado, eu acho que o senhor já respondeu já durante aquela sua exposição, que após o homem ser adotado por Deus, ele ainda precisa pedir perdão pelos pecados? Sim, né? Porque essa explicação, eu não sei se quem falou sobre justificação deu, né? Então, quem explicou sobre justificação, eu não sei se preocupou em ensinar isso aí, né? Porque, veja bem, o que acontece na justificação, Sérgio, é que Deus remove a culpa do nosso pecado, a culpa, por causa de Cristo. Então, quando Jesus morreu na cruz e nós cremos nele, então ele removeu a nossa culpa. De sorte que agora nenhuma culpa é em Cristo no inferno. Agora veja bem, mas a culpabilidade dos outros pecados que nós cometemos, nós precisamos pedir perdão por eles, né? Existe uma frase famosa de Lutero, que dizia assim, justo e pecador ao mesmo tempo. É uma frase em latim, que agora eu não lembro bem como é a construção dessa frase em latim, mas em português é assim, justo e pecador, ou justificado e pecador ao mesmo tempo. Então é o paradoxo da vida cristã. Embora nós sejamos justificados, no sentido de que a nossa posição mudou dentro de Deus. Qual é a nossa posição? De condenado, de culpado. Por causa da obra de Cristo e da operação do Espírito, essa nossa condição mudou. Nós deixamos de ser condenados para ser justificados. Lembre-se, a justificação é sempre o contrário da condenação. Aquele que está condenado não está justificado. Aquele que está justificado não está condenado. Porque Deus tirou a sua culpa. Mas lembre-se que nós ainda temos uma natureza pecaminosa, corrompida. Daí a Bíblia dizer que nós devemos crucificar o velho homem, nós devemos mortificar o velho homem, matar o velho homem. E nem sempre a gente faz isso. Nem sempre a gente mortifica o velho homem. Pelo contrário, a gente dá ênfase ao velho homem e a gente peca. Por conta disso, nós temos a culpabilidade desse pecado e precisamos pedir perdão a Deus. Essa é a experiência que todo crente tem. Todo crente tem, né? De saber que em determinado momento pecou contra o Senhor e pede perdão a Ele, se arrepende dos seus pecados e pede que o Senhor lhe perdoe. Ok, pastor. Tá. Olha, alguém está ajudando aí, ó. Tá bom. Essa frase do final aí, ó. Simul justus et pecador, né? Que eu queria citar, né? Simultaneamente ou ao mesmo tempo, justo e pecador, a frase de Lutero. Obrigado, meu irmão. É um privilégio ser filho de Deus. Já está em 54 minutos já a live. Caso ninguém mande mais alguma pergunta, a gente já pode começar o encerramento já. Ninguém mais mandou pergunta aqui. Sim, então eu gostaria também de deixar um adendo, né?
para os irmãos pegarem a Confissão de Fé do Westminster, caso tenha em casa, então, na internet, tem como acessar, porque lá no capítulo 12, né, ele trata justamente sobre a adoção. Então, é um resumo, né, bem parecido com o que o pastor falou aqui, e que ainda mais mostra toda uma base bíblica nas referências. Então, o Exatamente. catecismo, né, e a confissão belga também, eles tocam nesse assunto e é muito proveitoso também, muito edificante. Um pouco antes de Ok. começar a live aqui, eu estava dando uma olhada aqui, e isso ajuda também a tirar muitas dúvidas. Então, a Bíblia, né, ela não deixa de ser um instrumento para que a gente também possa aprender a cada dia uma coisa nova. Então, foi muito Exatamente. edificante, né, esse momento aqui. Eu gostei muito, particularmente. Eu acredito que quem esteve participando aqui também pôde aprender alguma coisa, também pôde ser edificado. Então, em nome da Ok. UPA de Sucupira, eu gostaria de agradecer a participação do pastor Daniel e a participação também de todo mundo que estiver participando aqui. Muito obrigado. Opa, travou aqui. Pastor? Travou. Tá travado ainda. Voltou. Agora voltou. Ah, Certo. Pastor, você pode fazer a oi. oração final? Posso, e eu quero agradecer também o convite, viu? E quero agradecer também as perguntas e os irmãos que disseram que um privilégio estar com a gente aqui. Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de sermos teus filhos. Obrigado, Senhor, porque nós estávamos perdidos, caminhando para a perdição, para o inferno, mas o Senhor nos alcançou, perdoou nossos pecados e nos fez teus filhos. Muito obrigado. Ó Deus, abençoa o Sérgio e abençoa a UPA de Sucupira, bem como abençoa o Senhor toda a igreja de Sucupira, abençoa o pastor Fábio, sua família, abençoa o conselho da igreja, enfim, abençoa cada membro da igreja de Sucupira. Derrama sobre essa igreja a tua bênção, no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor. Valeu. Tamo junto. Tô às ordens, viu? Valeu. Certo. Deus abençoe vocês aí. Um abraço, pastor Fábio. Tchau. Tchau.